Olá, galerinha! Vamos dar início aqui a mais uma aula, hoje falando sobre os números racionais e a fração de quantidade, certo? Então, nas aulas anteriores, a gente trabalhou aí com as diversas operações, e entre elas a multiplicação de números racionais, e uma das principais utilidades dessas multiplicações é quando a gente quer determinar o valor da fração de uma quantidade. Para entender melhor isso, vamos recorrer a alguns exemplos. Vejam só esse problema. Uma cientista está manuseando um líquido em um frasco com uma capacidade de 450 ml, que estava totalmente cheio. Ela retirou do líquido 2/9 dessa quantidade. Com base nessas informações, podemos obter a quantidade de líquido retirada do frasco e a quantidade que sobrou nele, certo? Então, vamos lá. Bom, a quantidade retirada foi 2/9 dos 450 ml. Então, para eu descobrir quanto vale esses 2/9 de 450 ml, basta então eu realizar uma multiplicação. Então, isso que é a fração de uma quantidade. Quanto é a fração 2/9 da quantidade 450 ml? Ok? Então, fica ali 2/9 vezes 450. Lembrem-se que vocês podem pôr o 1 embaixo do 450 para fazer a multiplicação. Então, eu fico com 2 vezes 450 dividido por 9. Então, vai dar 900 dividido por 9. Então, a fração que ela retirou do frasco é 100 ml. Bom, se ela retirou 100 ml, sobrou, naturalmente, 350 ml no frasco. Um segundo exemplo nos diz que 2/3 da metade dos 30 alunos de uma turma usam óculos. Quantos alunos dessa turma usam óculos? Então, percebam que aqui nós temos duas frações. É 2/3 da metade de 30 alunos. Mas a ideia é a mesma. Nós realizamos a multiplicação. 2/3 vezes meio vezes 30. Ok? Então, olha só, reuni todo mundo na parte de cima. 2 vezes 1 vezes 30. Embaixo, 3 vezes 1. Se quiser, também pode pôr o 1 embaixo do 30. Mas lembrando que não é necessário. Aí, 2 vezes 1 vezes 30 é 60. Na parte de baixo, 3 vezes 2 é 6. E 60 dividido por 6 é 10. Ou seja, então, nessa turma, 10 alunos usam óculos. E agora, baseado nesses exemplos, vamos resolver os nossos problemas dos exercícios. Primeiro, em uma pequena fábrica de chocolates artesanais, a produção de bombons é distribuída em caixas, sendo a mesma quantidade por caixas. Em cada uma delas há variados sabores, sendo 5 14avos dos bombons de cada caixa com recheio de morango. Então, considerando uma produção total de 630 bombons de todos os sabores, quantos devem ter recheio de morango? Bom, nós vimos que 5 14avos dos bombons têm recheio de morango. Então, nós precisamos descobrir quanto é 5 14avos dos 630 bombons. Como já dito anteriormente, nós resolvemos uma multiplicação. Aí, se você preferir colocar o 1 embaixo dos 630, né? Aí, nós temos 5 vezes 630, que é 3.150, e 14 vezes 1, que é 14. 3.150 dividido por 14, então nós teremos 225 bombons de morango. Questão 2. Escreva cada item na forma de uma única expressão e calcule seu valor. Então, parecido com o segundo exemplo que nós vimos, a terça parte de 1/5 de 60. Terça parte, 1 sobre 3. 1/5, 1 sobre 5 de 60. Então, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 5 vezes 60. 1 vezes 1 vezes 60 é 60. 3 vezes 5 vezes 1, 15. 60 dividido por 15, 4. Na letra B, 3/4 da quinta parte de 1.000. 3 sobre 4, quinta parte é 1 sobre 5 vezes 1.000. Então, 3 vezes 1 vezes 1.000, 3.000. Na parte de baixo, 4 vezes 5, 20. 3.000 dividido por 20, 150. Questão 3, da Olimpíada Brasileira de Matemática.
Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a 5/8 da área total? Então, vamos lá. Se vocês observarem, a primeira fração não está valendo nada. A segunda, ela possui 8 partes das 16 pintadas, então isso seria meio. A C são 7 partes de 16, então também não vai chegar. A E são 5 partes de 16. E a D, que está logo abaixo, então nós temos 10 partes de 16, que quando nós simplificamos, dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente obtém a fração 5/8, como nós gostaríamos de encontrar. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 4. Uma excursão foi planejada por um grupo de amigos que contratou o serviço de uma empresa de transportes para transportá-los de ônibus. O tempo total de viagem é de 5 horas. E o motorista parou em um posto quando já havia percorrido 2/3 do tempo total. Nessas condições, quantas horas e quantos minutos ainda faltam para terminar a viagem? Bom, primeiro então vamos descobrir quanto tempo ele demorou para percorrer os 2/3 do total da viagem. Então, eu vou descobrir quanto é os 2/3 das 5 horas. Entretanto, está sendo solicitado que a resposta seja dada em minutos. Então, primeiro, vamos transformar essas 5 horas em minutos. Então, 5 vezes 60, 300 minutos. Bom, 2/3 de 300 minutos é o que eles já percorreram. Então, 2 vezes 300 é 600, dividido por 3. Então, já gastaram 200 minutos nessa viagem, ou seja, ainda faltam 100 minutos. Questão 5. Determine a medida ou a quantidade pedida em cada item. Então, a mesma ideia, pessoal. Nós temos a fração de uma quantidade, vamos multiplicar. 5/8 de 56, então, 5/8 vezes 56. 5 vezes 56 é 280, que dividido por 8, 35 quilos. 3/7 de 63 litros. 3/7 vezes 63. 3 vezes 63 é 189, que dividido por 7, então, 27 litros. Na letra C, 2/5 de 35. 2 vezes 35 é 70, que dividido por 5, 14. E a última, 7/13 de 52 parafusos. 7 vezes 52, que vai dar 364, dividido por 13, então 28 parafusos. E a nossa última questão, da Avaliação Nacional do Sistema COC. Um cozinheiro tinha uma cartela com 36 ovos e separou 2/3 dessa quantidade em sua bancada. No entanto, durante o preparo de sua receita, ele acabou usando 5/6 da quantidade separada. Então, a quantidade de ovos que ele de fato usou na sua receita foi? Então, olha só, ele tinha 36, separou 2/3 e disso ele usou 5/6. Então, 5/6 dos 2/3 que ele tinha separado de 36 ovos. Então, 5 vezes 2 vezes 36, 360. Na parte de baixo, 6 vezes 3, 18. 360 dividido por 18 dá 20. Então, a alternativa correta é a alternativa B.